Fala, galerinha. Bom dia a todos. Hoje iremos dar continuidade, galera, ao conteúdo, né, que a gente fez semana passada, poliedros. Hoje a gente vai ver a parte 2, é a última parte de poliedros. Aí depois da aula de hoje você já tem aptidão para responder a lista de exercícios que eu postei no Classroom para vocês, né, semana passada. Então, depois da aula de hoje você já consegue também resolver essa lista de exercícios, tá bom? Já dá para dar uma adiantada bem legal. Deixa eu ver quem foi que já entrou aqui. Vamos lá. O grande Diegão. O grande Marcone. Aline. Vendo aí. Pessoal, eu acredito que essa aula de hoje a gente finaliza nesse primeiro momento agora, né? E aí, caso isso aconteça, no segundo momento vocês vão fazer os exercícios, né, da lista lá, né? Finalizar esses exercícios no segundo horário, às 10h30. Tá bom? Combinado assim? Não vai precisar enviar nada para mim não. Vocês vão fazer os exercícios lá direitinho, fazendo seu caderno, aquela coisa toda. E assim que finalizar, você fazer coleção da nova célula do Zero. Realmente. Quem não tá querendo colecionar só 5 daquela já tava de bom tamanho, né? Pode falar, Aline. Ah, Saline hoje está danada, viu, Diego? Então, ó, a lista de exercício lá é só para vocês praticarem mesmo essa parte aí, porque quando for na semana que vem, aí a gente já vai estar começando o início da geometria espacial, e aí eu já vou estar selecionando nos livros de vocês quais as páginas daquele processo todo para vocês irem trabalhando, tá bom? Com os livros, respondendo as questões do livro, as questões do SAIS online lá, tudinho. Então, tarefa não vai faltar. Tranquilo, pessoal? Vamos começar? Ó, vou deixar o chat aberto, qualquer coisa vocês vão falando aí, tá bom? Qualquer coisa vocês podem falar à vontade aí. Vamos lá. Não sei se vocês assistiram o noticiário hoje, né? Eu acredito que não vai nem tão cedo voltar às aulas, né? Pode ir se acostumando ao mundo online. Pelas notícias que estão correndo aí, o Recife mesmo já freou o processo de abertura de várias coisas. Ia para uma etapa hoje, já não vai mais, porque o aumento de casos já começou, né? Já começou a subir, então eles deram uma freada lá na abertura de determinadas coisas. Realmente, né, Diego? Todos os países que tentaram abrir, todos eles fecharam a escola. Todos eles fecharam de volta. Então, o melhor, eu acho que é a gente se adaptando ao que a gente já se adapta. Vamos dizer, a gente já está nesse processo de adaptação há alguns meses, né? Então, acho que o melhor é seguir em frente e do jeito que tá. Porque, querendo ou não, se a gente vê, o mundo online, eu não vou dizer que ele ajudou 100%, mas ele dá um suporte enorme para o aluno, né? E se a escola, os professores, né, fizeram todo esse, como é que eu posso dizer, tiveram todo esse trabalho, toda essa dedicação para se adaptar ao momento, eu acho que chegar assim, de uma hora para outra e dizer, ó, volta às aulas, tudinho, aí os professores começam a ficar doentes, aí o professor começa a morrer e começa aquela cachorrada toda,
É como se tivesse tipo, tudo que o professor fez foi em vão, né? Então, ou seja, não só o professor, mas a escola, a educação de forma geral. Deixa eu ver aí. Só podia vir de você, viu, Marconi? Eu não vou nem ler para não ficar no vídeo que é sua frase, né? Só ladeira abaixo. Ai, ai. Vocês são uma figura. Então, já que foi de ladeira abaixo, vamos subir a ladeira um pouquinho. Já que a humanidade está de ladeira abaixo, né? Vamos subir um pouquinho essa ladeira e vamos ver um pouco sobre os poliedros desse camarada aí, que foi bastante importante para matemática, filosofia e determinadas ciências, né, que hoje estuda os corpos geométricos, né? Então, Platão, ele verificou que existia alguns poliedros específicos, né? E esses poliedros específicos aí, bem regulares, né? Ou seja, só possuía figuras equiláteras, né? Ou melhor, figuras regulares como o triângulo equilátero, o quadrado, né? E outras figuras em si, pentágono regular. Então ele pegou esses objetos e mapeou para tentar encontrar quantos poliedros de Platão existia. E aí ele chegou à conclusão de que só existia 5 poliedros desse tipo, né, que respeitava as regras de Platão. Okay? Então ele percebeu que apenas 5 poliedros, né? Seja bem-vindo, Max. Foi beber água, foi? E beber água, né? Porque chegou atrasado. E aí, para respeitar, para se aproximar, mas que danado é um poliedro de Platão? A gente tem que respeitar umas regrinhas, né? Platão disse que todas as faces desse poliedro com o mesmo número de aresta, então ele tem que ter todas as faces, pode partir somente o mesmo número de aresta. Então, por exemplo, se tiver um triângulo, então todas as faces têm que ser triângulo. Se tiver um quadrado, então todas as faces têm que ser quadrado. Né? Vou dar um exemplo, o cubo, por exemplo. Ele é um poliedro de Platão porque ele tem todas as faces quadradas. É a mesma figura. Então, no popular, o que Platão tentou falar para a gente é: eu quero todas as faces com o mesmo número de arestas. Porém, um camarada muito próximo de Platão, o Arquimedes, ele verificou que essa teoria, ou seja, na verdade, essa dependência que Platão determinou, falhava, por exemplo, quando você tinha uma figura desse tipo. Ó. Eu vou pegar aqui um prisma quadrangular, e se você observar, ó, todas as faces aí, partem o mesmo número de arestas. Todas elas partem o mesmo número de arestas, ou seja, elas têm o mesmo número de arestas, tem 4 arestas. Todas elas têm 4 lados, ou seja, um retângulo, um quadrado, mas tem 4 lados. Ok? Então, houve falha, e aí Platão melhorou, claro, a sua situação e disse, além disso, dos vértices tem que partir o mesmo número de arestas. Bom, e aí seria considerado um poliedro de Platão. Ok? Então, todas as faces com o mesmo número de aresta. E dos vértices tem que partir o mesmo número de aresta também. Né? E aí existe essa formulazinha. Né? Então, existe essas duas formulazinhas que a gente tem aí. Que a gente não vai usar com tanta frequência, mas ele calcula justamente, por exemplo, aqui ele vai calcular o número de vértices para cada face. E embaixo, o número de faces, ok? Ou melhor, o contrário. Isso é o contrário. O de cima é o número de faces para cada vértice. E o de baixo é o número de vértices para cada face. Ok? Então, a gente tem como encontrar essas formulazinhas aí, trabalhar com elas, mas raramente são cobradas no nosso cotidiano, tá bom? Raramente é cobrada no nosso dia a dia. Eu não recomendo decorar muito ela, não. Daqui a pouco eu explico por quê. Então tem aí os poliedros de Platão. Aí os 5 poliedros de Platão,
O Batão trabalhou, e aí vocês conhecem, eu acho, boa parte dele, né? Na semana passada, eu acho que eu mostrei algumas imagens de alguns poliedros para vocês. E aí temos o tetraedro, né? O cubo, o dodecaedro, o icosaedro e o octaedro. O dodecaedro é considerado o pai da bola de futebol. Acredita-se que foi olhando para o dodecaedro que teve a ideia de se fazer a bola de futebol, de fazer uma construção geométrica e que quando colocasse ar dentro dela, ela inflasse e chegasse a rolar. Né? E aí é o que a gente tem de bola de futebol hoje, vinda de um dodecaedro, né? Dando cortes nesses vértices aí. Ok? Tá aí a planificação de cada um. Veja que eles só possuem figuras iguais, ó. Sempre figuras regulares. Por isso que quando Arquimedes chegou e falou, ó, Arquimedes chegou e falou, não, esse danadinho aqui, eita, ficou um desenho mal feito aí, mas nada não. Marconi me perdoa aí, já que ele sabe desenhar bem aí. Né? Então, quando Arquimedes fez esse desenho, aí Platão falou, ah, mas aí eu só tenho 2 quadrados, né? Um quadrado aqui e outro quadrado aqui. E aí eu não... As outras figuras não são regulares. Né? E aí quebrava a teoria de Arquimedes naquele momento, que ele queria quebrar de Platão e ficava essa guerra toda. Mas claro que os poliedros arquimedianos não deixam de ser estudados. A gente estuda os prismas, as pirâmides. Hoje estudamos os poliedros de Platão com tranquilidade. Okay? Então tá aí a planificação de cada um deles aí, de cada figurinha, né, como vocês podem ver aí. Okay? Então de cada figura dos poliedros de Platão. Ó, aí a ver. Lembra que na aula passada a gente aprendeu aquela formulazinha, né? Então V, semana passada a gente viu V mais F igual a A mais 2. Tá bom? Acredito que vocês lembram da dica que eu dei no chat para vocês aí, né? Então a dica que eu tinha dado no chat para vocês em relação a isso aí, pedi que vocês pesquisassem aí sobre como decorar essa formulazinha aí, tá bom? Então, até deixar ela destacada aqui para a gente. O que acontece com os poliedros de Platão? Todos os poliedros de Platão respeitam essa formulazinha, até porque eles são poliedros, né? Então, e são poliedros convexos. E aí existe essa tabelinha aí, que alguns professores por aí afora pedem que o aluno decore isso aí. Né? Então, os alunos pedem que, alguns professores pedem que o aluno decore essa tabela. Como vocês me conhecem, né? Eu não quero que vocês decorem esse trem, não. Esse é um trem chato para decorar. Na verdade, tabela, de forma geral, meu amigo, para o cara decorar, isso é ruim. Na minha opinião, tabela foi feita para ser consultada e não decorada. Eu uso essa expressão em todas as minhas aulas, onde eu passo, eu digo direto. Tabela foi feita para ser consultada. Se um enunciado estiver trabalhando dados e que não sei o que, coloque numa tabela e deixe lá no enunciado. Oxe, o que é que custa, né? Todas as questões que eu já elaborei na minha vida, eu sempre coloquei uma tabelinha lá de apoio para o aluno. Né? A mesma coisa acontece na química, tabela periódica. Pô, coloca logo na prova uma tabela periódica e deixa os meninos responder com tranquilidade. Né? Isso, tem a tabela dos ângulos notáveis que é essencial. Mas como eu digo a você, eu ainda insisto, era que aquela tabela tivesse na prova. Né? Que não fosse necessário o aluno decorar. Né? Não fosse necessário ele memorizar isso aí. Qualquer que seja a tabela, seja da matemática, seja da química, eu acho que deveria estar presente na prova, lá para vocês. Né? Claro que isso é um detalhe que pode surgir lá na frente, depois desse mundo digital, possa ser que os vestibulares tenham essa modificação, né? Então, como entender? Então, professor, como é que eu faria essa tabela para ficar seguro que eu não preciso decorar ela? Né? Vamos lá. Vou pegar esse camarada aqui, o octaedro. O octaedro ele só possui triângulo equilátero. Tá bom? E ele possui apenas
8 triângulos equilátero. Só essa informação é necessária para a gente. Vou botar uma tela branca aí para a gente escrever. Ó, então, 8, ó, octaedro. Ixi, que risco foi esse? Deixa eu ver se eu consigo apagar, minha gente. Limpei aqui agora. Pronto. O octaedro possui 8 triângulos. Então basta a gente fazer esse cálculo. A gente aprendeu na semana passada. Vou multiplicar. 8 vezes 3, que é as arestas dos triângulos. Quanto é 3 vezes 8? Quem pode me dizer aí? Diz aí, que o chat está aberto aí para vocês falarem. 24. Ó. Então, 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 2, porque ó, sempre a gente divide por 2. Sempre, viu, galera? Não esqueçam disso. Então, 24 dividido por 2 dá 12. Então, significa que eu tenho 12 arestas. Aqui eu tenho 8 faces. E agora eu vou para V mais F igual a A mais 2. Aí V é o que eu estou procurando. Face é 8. 12 mais 2. Aí vai ficar 14. Né? Então, V igual a mais 8 igual a 14. V vai ser igual a 14 menos 8. Quanto é 14 menos 8? Achamos ó, todas as informações daquela tabela. As arestas, a face e o vértice. Fazendo só um cálculozinho simples aí, tá bom? Um cálculozinho simples. Então, não há necessidade de decorar a tabela. Para quem olha assim e diz, eu não gosto de calcular não, professor, vai ser mais fácil decorar a tabela lá. Fica à vontade. Mas aí está a forma que você pode fazer sem a necessidade de decorar a tabela. Para quem chegou aí depois pode estar perguntando, mas professor, que diacho de tabela o senhor está falando aí? Vou mostrar ela agorinha a você. Vou mostrar agorinha ela. Vamos, velho. Quer aí não? Assim, a internet hoje não está tão boa não. Se tiver uma travadinha aí, minha gente, aí é só esperar um pouquinho que volta. A internet não está tão legal. Lembrando que amanhã teremos aulão, né? Vamos fazer uma revisãozinha aí. Na verdade, eu e o professor Rafael Freitas, a gente fez o seguinte, a gente separou 8 questões de matemática lá do SSA, uma do SSA1, uma do SSA2 e 2 do SSA3. Né? Aí eu vou responder 4 questões e ele 4 questões. E aí a cada questão a gente vai falando sobre o assunto trabalhado naquela questão, tá bom? Vai ter algumas questões aí que a gente ainda vai ver o conteúdo para valer, mas que necessita da gente ter essa revisão para você já ver o que vem pela frente. Mas vai ser bem bacana, tá bom? A gente vai iniciar às 8 horas com previsão de término. Rosineide colocou às 10 horas, mas eu acredito que a gente termina às 9h30, mais ou menos, tá bom? Até porque eu também tenho um outro aulão às 10 horas em outra instituição. Mas vocês vão começar comigo amanhã às 8 horas. E depois vão continuar com o professor Rafael. E lembrando que o aulão vai ser gravado, tá bom, minha gente? Aí eu mandarei o link para vocês no grupo do WhatsApp. Ok? Se tiver algum colega seu que queira assistir a aula também, pode convidar, viu? Fiquem à vontade. Okay? Pode convidar aí. Só mandar falar comigo aí no Zap que eu mando o link para ele. Então, a tabela que eu estava falando é essa aí. Pode ver que a gente conseguiu encontrar tudo isso aí. Tá bom? Então, não há necessidade de decorar essa danada aí. Okay? Então, veja que a gente encontrou todos esses valores, 8, 6 e 12, apenas utilizando a fórmulazinha de Euler, V mais F igual a A mais 2. Okay? Agora, vamos ver os poliedros no cotidiano. É a coisa melhor que tem. Acho que a parte dessa aula de poliédricos que eu gosto tanto é ver que, querendo ou não, os objetos poliédricos não ficaram só na nossa mente, só na imaginação, né? O homem ele se deu ao trabalho, ao luxo de querer construir isso no dia a dia, né? Ou seja, na sua vida, ao longo da história, né? Um dos exemplos mais clássicos, né, de poliedro não são os poliedros de Platão, mas o poliedro de forma geral são as pirâmides do Egito. Né? Então, as pirâmides lá no Egito são construções poliédricas fascinantes, né? Que até hoje é admirada por muitos,
E eu sou bem sincero, pense num cemitério admirado, né? Porque fizeram as pirâmides para colocar os corpos dos faraós, né? Então, dos mortos. Querendo ou não, são sarcófagos. Né? Então, foi um grande cemitério no deserto. Eu acho que foi a forma aí com que os egípcios fizeram aí para colocar esses danados. Fizeram construções belíssimas, mas a gente, no fim das contas, vamos cair na real e ser realista, é um grande cemitério a céu aberto. Né? Então, as pirâmides do Egito, deixa eu ver outra aí. Os origamis, né? Para quem gosta de fazer aí origamis, inclusive até uma terapia boa para quem está muito ansioso, nervoso nesse período de pandemia, tá bom? Uma dessa do tamanho do cemitério de Limoeiro, realmente. Somente uma, né? E ali é somente uma cova, né? Vamos cair, vamos ver que uma pirâmide daquela é somente uma cova, praticamente, né? Deixa eu ver aqui. A Kaline tão valorizada não só no Egito, mas também em outros povos. Realmente, os maias, por exemplo, eles faziam o estilo das pirâmides do Maia era engraçado que eles não tinham vértice, né? Na verdade, os maias eles trabalhavam com construções de tronco de pirâmide. A gente vai ver quando a gente estiver no assunto de pirâmide, né? Mas a forma piramidal ela é uma forma belíssima, né? Claro que ela não supera a forma mais presente, que são as formas curvas, né? Como o cilindro, né? Então, até no o nosso corpo humano, né, boa parte das produções humanas, quando você pensa de forma cilíndrica. Né? Então, o cilindro, o cone, são as construções com mais frequência. Né? Acredita-se, Euclides falava em seu livro Elementos e que as curvas era a beleza natural da humanidade, né? Então as curvas em si. Por isso que hoje muita gente associa, fulano tá olhando para as curvas de Beltrano, de Cicrano, fulano tá ali com o músculo definido, não sei o que, aquela coisa toda devido à curvatura, né? Então o objeto curvo ele realmente chama a atenção. Né? O objeto não curvo, né? Ele não é tão atrativo assim. Né? Já foi feita até várias experiências em que se colocava objetos curvos e objetos não curvos e muitas vezes o curvo ele prevalecia na sua beleza. Mas ó, assim, falando de origamis aí, nesse período de pandemia, ó, no YouTube tem vários cursos gratuitos ensinando a fazer origami. Vale a pena vocês aí, se tiver um tempinho vago aí, fazer uns origamis aí, para quando a gente voltar no presencial, você presentear o professor com origamis aí, com construções geométricas aí, poliédricas bem interessantes, né? Fazer uma estrela como essa aqui, né? Eu não sei nem se é uma estrela, parece um meteoro, mas sei lá, parece uma estrela, alguma coisa do tipo. Vale a pena vocês aprenderem aí, né? Marconi, se você gosta de desenhar, uma sugestão aí, tá bom? Procura no YouTube aí sobre esse detalhe. Falando em Marconi aí, ô Marconi, cadê Kaique? Nunca mais eu vi, hein? Nas primeiras aulas eu via, mas ultimamente não vi mais. Vamos ver aí mais situações que podem aparecer. Ó, as casas modernas, né? Algumas casas aí, imagina você morar numa casa nesse formato. Ah, tô entendendo. Focando só em concurso, né? Marco, só desenho. Ah, Kaique tá focando só em concurso e a Aline. Sim, mas as aulas, principalmente a de matemática, é o mais importante para concurso, por ele. Garanto. Tudo isso que ele está vendo aí, desde já faz 2 anos que geometria foi incorporada em matemática, né? Então, todos os concursos vai ter esses conteúdos agora, né? Mas vamos lá. Cada um com seus pensamentos, né? Aí a casas modernas dessa forma. Deixa eu ver outra aqui. Ah, esse aí é um tipo um parque lá na França, né? O Lake Nemax. E ele tem esse formato aí cheio de poliédricos, né?
Então foi bem fascinante, e poliédricos espelhos, com grandes espelhos assim, nessa construção poliédrica. Depois vocês podem pesquisar mais sobre esse Lake Nematis, tá bom? É tipo um parque aí, se eu não me engano. Alguma coisa de evento, assim, feito um museu futurístico, né? Beleza? Fazer uma casa assim ia ser massa. Realmente. E chamar a atenção em Limoeiro. Chamar a atenção em Limoeiro. E aí a gente chega à tão querida que eu falei no começo, né? As bolas de futebol. As bolas de futebol, todo mundo considera ela como se fosse uma esfera, né? Matematicamente, quando ela está cheia, com ar dentro dela, a gente considera ela sendo uma esfera. Quando ela está sem o ar comprimido dentro dela, ela passa a ser um poliedro. E ela é um poliedro que possui 12 pentágonos, 20 hexágonos. O engraçado é que isso já virou questão do Enem. Né? Uma vez no Enem perguntaram quantos vértices, quantas faces e quantas arestas tinha na bola de futebol. Tá bom? E aí muita gente ficava voando. Poxa, como assim? Né? Mas Leonardo da Vinci, quando inventou, ele saiu dando cortes e vendo os objetos. Veja que o Leonardo da Vinci, né, ele viu essa invenção em si e dividiu. Claro que hoje a gente sabe que a bola de futebol já está bem mais sofisticada do que isso aí. Essa seria a bola de futebol tradicional. Mas como encontrar esses valores? Usando a fórmula. Só que primeiro a gente tem que fazer uma continha. 12 pentágonos e 20 hexágonos, né? Então, 20 hexágono. 12 vezes 5. Isso, digam. Mas faz parte lá de um conjunto lá de, tipo, feito como fosse um shopping, um parque, né? Ele faz parte de um conjunto ali. Então, 12 vezes 5, 60. E 20 vezes 6. É 20 vezes 6. 120. Somando aí dá 180. Dividido por 2, sempre dividido por 2, 90. Então isso aqui seria as arestas da bola de futebol. Bola de futebol possui 90 arestas. Aqui eu tenho a fáscia, 12 mais 20, 32. Então 32 faces. E agora a gente vai para a fórmula. V mais F igual a A mais 2. V é o que a gente está procurando, face a gente tem, aresta 90, aqui vai dar 92, 92 menos 32, vai dar 60, beleza? Então temos aí o número de versos, número de face e número de aresta. Se caso venham a perguntar a vocês, vocês sabem como fazer aí de boa. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, vamos fazer uma questãozinha aí rápida. Né? Eu acho que tem essa questão e mais uma. E eu libero vocês, tá bom? E aí, lembrando, a gente finalizou o conteúdo. No segundo horário, vocês, lá de 10h30, não terá aula ao vivo, tá bom? Para quem chegou depois aí, o segundo horário, vocês vão fazer a atividade que está lá no Classroom. Desde semana passada, vocês vão fazer essa atividade lá, um PDF, ok? Opa, pronto. O cubo-octaedro truncado ou grande cubo está nome complicado danado. Menino. Não. Às vezes a gente pensa que já escutou palavrão. Palavrão é um negócio desse. Eita, nome grande. Vai continuando. É um dos 13 sólidos de Arquimedes. Suas faces são todas regulares. 12 quadrado, 8 hexágono e 6 octógono. As figuras seguintes representam o cubo octaedro truncado e sua planificação. Os números de vértices e de arestas do cubo octaedro. Oxa, nome complicado. Desculpa aí, pessoal, falar. Parece um trava-língua. São respectivamente igual. Né? Então vamos embora para o cálculo. Ele diz para a gente que tem 12 quadrados. Né? De 8 hexágono.
e 6 octógonos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um octógono. Rapaz, deu certo aqui. Ó. Bom, então 6. Vamos lá. 12 vezes 4. O que é 12 vezes 4? Calculando aí. 12 vezes 4. 48. Aí temos 8 vezes 6, também é 48. E 6 vezes 8 também é 48. Soma tudo aí para mim, por favor. Quanto é que dá aí? 48 mais 48 mais 48. Veja aí, 144. Aí eu divido por 2. 72. Então tem 72 arestas, né? E ele não está perguntando, né? A quantidade de vértice e quantidade de aresta. Então, 72 arestas. Elimina essa porque as únicas que tem aresta como 72 é na letra B ou na letra D. Tá bom? Tem 72 como aresta. Aí ele quer saber agora o número de vértices, né? Então, deixa eu somar aqui para ver o número de faces. Então, 12 mais 8 mais 6 dá 26 faces. (72 arestas). Então, vamos para a fórmula. V mais F igual a A mais 2. V o que a gente está procurando, face é 26, aresta 72. Aí vai ficar 72 mais 2 dá 74. E 74 menos 26, né? Porque o 26 vai negativo. Vocês vão obter 48. Então a resposta, letra D de dado. Beleza, galerinha? Tranquilo até aí, pessoal? Vocês estão vendo que é fácil, não é um assunto difícil não. O material mesmo que eu coloquei para vocês, você responde todinho desse jeitinho. Tá bom? Então o material que eu coloquei lá para vocês, vocês vão responder todo desse jeito. Opa, volta aí. Ó, a figura a seguir representa a planificação de um poliedro convexo. O número de vértices deste poliedro. Então, quer saber o número de vértices. Então, a primeira coisa que você vai fazer é contar aí. Contar quantos quadradinhos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 quadrados. Triângulo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 triângulos. Então, 6 vezes 4, 24. 8 vezes 3, 24 também. Somando dá 48, dividido por 2, vai dar 24. Então, isso aqui são as arestas. Aqui são as faces. Agora é só usar a fórmula. V mais F igual a A mais 2. V é o que ele está pedindo. F é 14. A aresta é 24. Mais 2. Aí a gente vai ter 24 mais 2 dá 26. 26 menos 14, 12. Então o número de vértices é igual a 12. Beleza? Tranquilo, pessoal. Tudo belezinha aí. Pergunta a vocês aí. Vocês têm mais alguma dúvida? Quero que eu faça mais alguma questão, alguma coisa aí. A gente tem 5 minutinhos ainda. Tá tranquilo, né? Então, então vamos ficar por aqui, né? Vocês terão a lista de exercícios de vocês aí disponível aí, quer dizer, já está disponível desde a semana passada. É só ir lá no Classroom. Lembrando que não é o Classroom do site, não, é o Classroom mesmo, o normal, o antigo que a gente estava usando sempre. Tá bom?
até porque eles notificam, é um Classroom que notifica vocês, eu acho muito bom isso aí. Né? Acredito que vocês devem gostar melhor desse antigo do que o outro, né? Não sei. Mas tá lá a lista de exercícios. Na hora que estiver respondendo qualquer dúvida, conversa comigo. Quando for semana que vem, eu já vou listar para vocês algumas páginas dos livros de todo esse assunto que a gente já está trabalhando. Né? E aí, consequentemente, vocês vão responder lá na plataforma SAIS Exercício. Fazer uma listinha lá direitinho, vou fazer as anotações, fazer uma tabelinha, assim, tipo um cronograma, que vocês vão ficar fazendo aí. Sempre eu vou estar lembrando a vocês, hoje é dia de responder tal coisa, hoje é dia de fazer tal coisa. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. E Deus os abençoe. E até segunda-feira.